A porta da salvação está aberta. Glória a Deus. Eu quero ler aqui com vocês, livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória ao nome de Jesus. Então nós já temos duas vidas nesta manhã, duas vidas escolhendo o caminho do céu. Glória a Deus. Pela segunda vida nós vamos orar no final da mensagem, mas se tiver mais alguém, você bota aí: eu aceito, eu quero o caminho do céu, eu quero Jesus. E o pessoal da equipe técnica vai registrar seu nome e no final nós estaremos fazendo menção. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio Tavares Lima, que já ministrou nesta manhã. Eu estava ali, irmãos, muito maravilhado e agradecendo a Deus por esta aula que nós recebemos acerca do caminho para o céu. Crer no inferno e ter convicção de que nós iremos para o céu. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do Dr. Anderson Góes, presidente do Casadril, junto com a irmã Aline, que trabalha junto com a comunicação no campo de Rio Largo, a toda a equipe técnica, a esses jovens que estão aqui todas as manhãs e durante os cultos online, trabalhando arduamente para que essa transmissão ela chegue no seu lar, né? Louvo a Deus pela vida dos cantores, das irmãs que já louvaram, enfim, de tudo aquilo que já tem sido feito. Quero agradecer a Deus, irmãos, pela vida do pastor Márcio Calheiros, que é o nosso dirigente ali na congregação em Antônio Lins. Nós recebemos esse presente lá. Que Deus abençoe pastor Márcio, a irmã Hélida e os seus filhos e a sua família. Em nome de Jesus, eu quero trazer para vocês, como diz o nosso pastor, com a ajuda de Deus, eu quero trazer uma mensagem para o teu coração. O livro do Apocalipse, ele é uma revelação. O livro do Apocalipse, ele é uma profecia em relação à sua mensagem. Ou seja, a mensagem do livro de Apocalipse é uma profecia, é uma mensagem profética. O livro de Apocalipse, ele é uma carta ao seu destinatário para nós. A autoria dele é de Irineu, que conheceu Policarpo, que conheceu João. O contexto foi escrito no reinado do imperador Domiciano, que exigia que seus súditos lhe chamassem de Senhor e de Deus. Como João já tinha Jesus como Senhor, e como João só reconhecia Deus como único Deus sobre a face da terra, João, ele foi preso, exilado na ilha de Patmos e recebeu as revelações deste livro. A Bíblia Sagrada nos traz o livro do Apocalipse e, estudando sobre este livro, nós vamos encontrar no mínimo 3 grandes propósitos. O primeiro propósito do livro de Apocalipse é corrigir os desvios de conduta das 7 igrejas da Ásia. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ainda no capítulo 2 do livro de Apocalipse, ela é destinada às 7 igrejas que haviam na Ásia. E um propósito, ou dos 3 principais propósitos, o primeiro é corrigir os desvios de conduta das 7 igrejas da Ásia, repreendê-las e chamá-las ao arrependimento. O segundo grande propósito do livro de Apocalipse é fortalecer a nossa fé, é trazer firmeza e fidelidade mediante a perseguição que a igreja estava sofrendo naquela época. Entenda
que na época que o livro de Apocalipse, ou a carta, ou a mensagem profética, ou a revelação do Apocalipse foi entregue ao apóstolo João, na ilha de Patmos, a igreja estava passando por um dos seus piores períodos acerca da perseguição, acerca da intolerância religiosa. E por que não trazer esse termo para os nossos dias? Acerca da cristofobia. Ou seja, eles não suportavam os cristãos, eles matavam, maltratavam, prendiam, humilhavam, lançavam aos leões no Coliseu em Roma. Então a igreja está sofrendo uma perseguição terrível, e a Bíblia Sagrada nos mostra que o segundo grande propósito do livro de Apocalipse é fortalecer a fé, a firmeza e a fidelidade dos irmãos daquela época, e não obstante aos irmãos daquela época fortalecer a fé, a firmeza e a fidelidade dos crentes dos dias atuais. Deus seja louvado nesta manhã. O terceiro grande propósito que eu encontro, ou estudando, encontrei no livro de Apocalipse, é a revelação acerca dos eventos que ocorrerão durante os últimos 7 anos da igreja e a segunda vinda de Jesus. É interessante, meus irmãos, porque quando nós olhamos o compêndio da Bíblia Sagrada, nós vamos compreender, nós vamos entender, nós vamos receber a fidelidade de Deus ao nosso respeito. Já foi citado aqui pelo nosso pastor o livro do Gênesis, que vem do grego Bereshit, que significa princípio, começo, início de todas as coisas. Ele vai trazer a revelação de como o homem foi criado, de como Deus criou todas as coisas. E o livro do Apocalipse traz a revelação de como tudo vai se findar, de como tudo vai acontecer nos fins dos tempos. Oh, glória ao nome de Jesus. É por isso que o escritor, é por isso que o anjo que passou as revelações a João, é por isso que João, quando escrevia, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando João está dizendo isso, ele está dizendo: quem tem entendimento, quem tem fé para acreditar, receba esta palavra, guarde no seu coração, para que você possa herdar a vida eterna. A visão do livro de Apocalipse é Jesus como Cordeiro digno, que foi morto, mas que virá para julgar este mundo. Falar sobre a forma, as figuras simbólicas do livro de Apocalipse, nós vamos encontrar o dragão, que significa, ou que representa Satanás. Nós vamos encontrar a besta que sai do mar, que representa o anticristo. Nós vamos encontrar a besta que sai da terra, que significa, ou que representa o falso profeta. Nós vamos encontrar a grande Babilônia, que significa o centro do engano e do poderio de Satanás. É interessante, porque o livro de Apocalipse, ele é um livro completo acerca do que nós estamos vivendo e acerca daquilo que nós ainda iremos viver. Eu acho profundo, eu acho tremendo, porque ao olhar, ao ler, ao estudar, ao passear, ao examinar, na verdade, o livro de Apocalipse, a sua mensagem central é que os crentes fiéis não negociem a sua adoração. Os crentes fiéis permaneçam fiéis, perseverem fiéis. Lembra do segundo grande propósito sobre o livro de Apocalipse? É fortalecer a fé, a firmeza e a fidelidade do crente na presença de Deus. Entenda que nós estamos passando por momentos difíceis, desafiadores, por momentos incertos, através desse vírus, dessa pandemia que se instalou no mundo. E é interessante nós compreendermos que agora, mais do que nunca, nós veremos quem serve e quem não serve, quem é e quem não é. É por isso que
Deus continue sendo louvado. É por isso que Deus levantou esse programa, essa programação via internet, esse culto online de segunda a quinta, os cultos ao vivo sendo transmitidos da sua casa, para que você seja, a tua fé, a tua firmeza e a tua fidelidade sejam fortalecidas pela palavra, pela presença de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã. Deus me trouxe aqui com uma mensagem para te dizer: continue firme, continue fiel, continue acreditando no Deus que você serve, porque fiel e verdadeira é esta palavra. A Bíblia Sagrada nos diz que o próprio Jesus disse: que passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Eu quero te dizer que o livro desta profecia, o livro destas palavras, ele vai permanecer para sempre. Então, crente, nesta manhã, não deixe de continuar defendendo a tua fé, não deixe de continuar defendendo a tua firmeza, o teu caráter cristão, porque nesta manhã já foi pregado. Eu só estou aqui reforçando, porque a Bíblia diz que lá no Éden a serpente enganou Eva, mas no século 21 o espírito de engano deve ser repreendido pela palavra, pela firmeza dos crentes em Cristo Jesus, que gosta da palavra, que guarda a palavra no seu coração e que busca viver a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Eu quero te dizer nessa manhã: não negocie a sua adoração, não negocie a sua fé, não negocie a tua vida com Deus. Eu sei que tem crentes me ouvindo que tem uma história com Deus, que tem uma história do Evangelho, que tem uma história que foi construída com lágrimas, com suor e até com sangue. E eu quero te dizer nesta manhã: não negocie a tua história, não negocie a tua fé, permanece firme, permanece crente, permanece adorando, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E eu quero te dizer nesta manhã: Deus está procurando aqueles que são verdadeiros adoradores, porque se tem o verdadeiro, tem o falso, se tem aquele que é, tem aquele que aparenta ser. Mas eu quero te dizer que hoje é manhã de Deus visitar os verdadeiros fiéis da terra com uma mensagem profética para a tua vida. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor entrega um rolo a João. E dentro destas revelações e desse rolo, a Bíblia diz que o Senhor manda ele escrever. João tem uma visão. João tem uma visão de 7 castiçais de ouro. E João, ele tem uma visão de 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. João tem uma visão de 7 estrelas e de 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro representavam as 7 igrejas da Ásia. E as 7 estrelas que João vê representa os anjos, os 7 anjos, ou seja, os pastores daquelas igrejas. É interessante que no capítulo 2, no versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim, no livro de Apocalipse: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Sabe o que eu acho interessante? É que na igreja, ou para a igreja de Éfeso, o Senhor se revela como aquele que tem na palma da sua mão as 7 estrelas. Ou seja, Jeová estava dizendo: diga ao meu anjo, diga ao pastor da igreja que eu o tenho na palma da minha mão. De repente tem um pastor me ouvindo, de repente tem uma esposa de pastor me ouvindo. Eu quero te dizer nesta manhã: a tua vida está na mão de Deus, a tua vida está
está sobre os cuidados de Deus. E a Bíblia diz que ele envia uma carta à igreja de Éfeso. E o que eu acho tremendo é que a igreja de Éfeso, ela é uma igreja cheia de virtudes, ela é uma igreja cheia de qualidades, ela é uma igreja, irmãos, que ela tem obra, que ela tem trabalho, que ela tem paciência e que ela não podia sofrer com os maus. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu gosto, pastor Márcio? Na igreja de Éfeso, ou uma das suas virtudes que me chama a atenção, é quando o Senhor diz assim: e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Sabe o que eu gosto do crente Éfeso? É que ele não come qualquer comida, é que ele não recebe profecia de qualquer espírito, é porque ele não adora em qualquer lugar, ele tem discernimento de espírito. E quando ele está meio confuso, ele: não, vou fazer prova com Deus, não, eu vou fazer prova com Deus, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, têm vida no altar, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. E a Bíblia Sagrada diz que essa igreja colocou à prova aqueles que se diziam apóstolos. Anasui, Eneiamanai. Ei, é manhã de despertamento, é manhã de você aumentar o teu senso crítico, é manhã de você abrir os teus olhos e os teus ouvidos espirituais para ter discernimento e saber quem é e quem não é, porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que aparenta ser realmente é. E nesta manhã Jeová está te dizendo: faça a prova comigo. Aleluia! Faça a prova comigo. Teste os espíritos, prove, ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã, glória ao nome de Jesus. Nós não seremos reconhecidos pela aparência, nós não somos conhecidos pela aparência, porque a própria Bíblia diz que Deus não olha a aparência do homem, Deus olha o que está no seu coração. O crente, o servo de Deus, ou aquele que se diz ser, ele vai ser conhecido pelos frutos, e frutos de arrependimento. Glória ao nome de Jesus. A igreja de Éfeso, ela é uma igreja virtuosa, é uma igreja cautelosa, mas ela, ao longo da sua trajetória, ela deixou o seu primeiro amor. Ela deixou a sua dedicação, a ardência que havia na sua alma, aquela paixão do primeiro momento, dos primeiros dias, dos primeiros meses e anos. Ao longo da sua história, ela deixou, e o Senhor traz uma advertência, e ele diz assim: lembra de onde caíste e arrepende-te. Alusão, guarde Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Ele diz assim: lembra de onde caíste e te arrepende. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que Éfeso, embora fosse uma igreja virtuosa, ela é uma igreja que ao longo da sua jornada, ela deixa o seu primeiro amor, ela cai, ela tropeça, e o cair aqui não é apenas o pecado, o cair aqui é deixar de praticar as primeiras obras, o cair aqui é deixar de servir a Deus com fervor e fidelidade. Veja que ela é elogiada por repelir as obras dos nicolaítas. Ela é elogiada porque ela não se misturava, não havia sincretismo religioso, não havia mistura na igreja de Éfeso. Éfeso é elogiada porque ela não se comparava e não se misturava com o mundo, mas antes ela era uma igreja crente, um povo cheio de virtudes na presença de Deus. Mas o que eu acho interessante é porque o Senhor olha para Éfeso e diz assim: lembra de onde caíste. Jeová está me
Jeová me trouxe nessa manhã com essa mensagem para você, para mim também, porque a mensagem passa por mim para poder chegar até você. Lembra das tuas primeiras obras, lembra de onde tu caíste, lembra o que tu deixaste de fazer, lembra de quem você era na presença de Deus, quantas vezes você orava, quantas horas você se derramava em lágrimas de joelho, lembra do evangelismo que você praticava, lembra das visitas que você fazia, lembra do amor que você tinha pelas almas e o desejo ardente de pregar para que elas pudessem ir para o céu com você. Ele está dizendo, igreja do século 21, lembra do teu primeiro amor. Lembrar do primeiro amor. Eu trago uma conjectura humana para você entender melhor. Quando a gente conhece a pessoa pela primeira vez, que vai namorar, é aquela paixão, é aquele amor, é aquele ardor, né? O coração fica pequeno de saudade. É aquele momento maravilhoso que você faz promessas até impossíveis. Você diz, eu vou trazer o sol, vou trazer a lua para você, meu amor. Se eu pudesse, eu iria até a lua a pé, só para trazer, só para fazer uma homenagem a você. Eu acho interessante porque ao longo dos anos, essa ardência, esse fervor, esse amor, ele vai se esfriando. E aí, muitas das vezes, não tem a alegria de comprar um presente, de comprar uma rosa, de trazer um bombom, de fazer algo que agrade, que surpreenda. E Deus está dizendo nessa manhã para mim e para você, lembra de onde tu caíste. Lembra das tuas primeiras obras. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É porque o Senhor diz a Éfeso, arrepende-te. É difícil? Não é. Sabe por quê? Porque quem ama nos alerta. Quem ama quer o nosso melhor. Quem ama quer que nós sejamos vivos, quer que estejamos em pé. Quem te ama não quer ver você caído. Quem te ama não quer ver você pelo caminho, amargurado, triste, abatido. Não, quem te ama quer ver o teu melhor e principalmente quer te ver de pé. Glória a Deus, glória a Jesus. Tem pessoas que até quer nos ver bem, mas não quer ver a gente melhor do que ela. Ou melhor do que ele. Mas eu quero te dizer nessa manhã que esse tipo de sentimento não passa pelo Espírito, pelo pensamento de Deus ao nosso respeito. Pelo contrário, Deus sempre vai querer o nosso melhor. Deus sempre vai produzir para a nossa vida o melhor. Já foi dito nesta manhã, Ele vai produzir, Ele sempre produz o melhor para a nossa vida, para a nossa existência. Alabacamandori, alabadagachúria. E ele está dizendo a Éfeso, não basta, Éfeso, ser religioso. Tem que ter amor, tem que ter dedicação, tem que ter entrega, tem que ter devoção, tem que ter sacrifício. Não basta apenas você vir ao culto, não basta você viver uma vida religiosa. Você tem que praticar o amor. Dizer que ama, irmãos, todo mundo diz. Se brincar, você até escuta do próprio diabo dizer que te ama. Mas provar esse amor, provar que ama, aí é o X da questão. Deus provou o seu amor por mim e por você. João capítulo 3, versículo 16, está registrado de uma maneira profunda para a nossa alma. E Deus te amou de uma tal maneira que entregou Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Lembra que quando alguém olhou para Jesus e disse, bom mestre, Jesus olhou para ele e disse, por que tu me chamas de bom? Bom é o meu Pai. Sabe por que Jesus estava dizendo aquilo? Jesus estava dizendo, se de repente dependesse de outras circunstâncias, a humanidade já teria sido destruída, já teria sido aniquilada. Mas o meu Pai é bom, o meu Pai tem amor e me enviou por causa de vocês. É o amor de Deus, é o amor do Senhor para a nossa vida. E Ele provou o seu amor na cruz do Calvário. E Ele está dizendo para crentes fiéis,
Ele não está dizendo para qualquer crente, irmão. Ele está dizendo para crentes fiéis que não negociam a sua adoração. Ele está dizendo para crentes que estão cheios de virtudes nessa manhã, acompanhando essa programação, ouvindo essa palavra, mas que precisa se levantar, que precisa se reerguer, que precisa voltar a praticar as primeiras obras e a ter os primeiros sentimentos. Sabe por quê? Porque ao longo da história, ao longo dos anos, meses, muitos vão se tornando religiosos. Muitos vão deixando palavras contrárias adentrarem os seus ouvidos e descer para o seu coração. Ao longo dos meses e anos, muitos vão se esfriando por causa das incompreensões humanas. E Deus está dizendo: lembra-te de onde tu caíste. Se arrepende, pede perdão nessa manhã e diz: Senhor, me faz ser um crente melhor, me faz ser um crente adorador. Ah, Senhor, me dá de volta o fervor. Ah, Senhor, me preenche novamente com o Teu Espírito Santo. Lembra da parábola aonde fala sobre que o espírito mau sai do homem e vai vagar sobre a terra. E ele voltando, ele olha para aquela casa onde ele habitava. Ele vê a casa bonita, ele vê a casa limpa, adornada, mas ele viu uma coisa que não pode ter na minha e na tua vida. Ele viu a casa vazia. E quando ele viu a casa vazia, ele entrou e convidou mais 7 demônios para habitar nela. E Deus está dizendo nessa manhã: preenche a tua vida, preenche a tua alma com a minha presença. Preenche a tua casa com o meu Espírito Santo. Porque quando o espírito mal vier, que ele olhar para você, a casa não vai estar vazia, a casa vai estar cheia da presença de Deus, a casa vai estar cheia da palavra de Deus, e o inimigo não vai ter poder. E o adversário da tua alma não vai ter ousadia do que te acusar, não vai ter ousadia de pegar no ferrolho da porta, porque até no ferrolho da porta vai ter fogo, e o fogo da presença de Deus na tua vida. Eu quero te dizer nesta manhã: volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. Aquele homem rico, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, mas ele não tinha amor. Meu pastor citou aqui, muito sabiamente, o desejo daquele homem que a sua família pudesse ouvir e saber que o inferno existia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: depois que estiver lá no inferno, depois que estiver lá sofrendo no lago de fogo e enxofre, não tem mais jeito. Tem um ditado que diz assim: o inferno está cheio de gente com boas intenções. A intenção daquele homem até era boa, mas as suas obras eram mais perante Deus. Ei, crente, você e eu vamos prestar conta diante do Senhor. Diante do Senhor nós vamos nos colocar diante dele. E ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: apresente as vossas mãos para que eu possa ver as vossas obras. Nós sabemos que a fé sem obras é morta, e a obra sem fé também é morta, porque obra não nos justifica. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas diante dele nós vamos ter que apresentar as nossas obras. Quantas pessoas durante essa pandemia você evangelizou? Quantas pessoas durante esse momento difícil você deu uma palavra de Deus para a vida dela? Quantas pessoas você pôde ajudar com uma cesta básica, com uma quentinha, enfim, com qualquer tipo de ajuda? Amor precisa ser praticado, porque amor da boca para fora é um amor hipócrita. Dizer que ama, mas não praticar o amor, de nada vale. Porque o amor precisa ser colocado em prática. E Jesus está dizendo para mim e para você, através da sua palavra, Labadá, Emitri, Renou, Kemanagasuria,
volte às suas primeiras obras. Volte ao seu primeiro amor. Abacuque, na sua oração, ele disse: aviva-nos, Senhor, aviva a tua obra e aviva-nos, Senhor, no meio dos tempos. Lembra que o começo não define o final. Não, tem muita gente que começou bem, mas no meio declinou. No meio abandonou, no meio olhou para trás, no meio largou o arado, no meio desistiu da fé, no meio simplesmente se esqueceu dos primeiros momentos da caminhada. Porque o que define a vida de um crente é o meio do caminho. Lembra do que o Senhor disse a Daniel? Daniel, tu porém vai até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Oh glória! Ei, crente, não é só aceitar Jesus e achar que já está salvo, não. É aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você caiu no meio da caminhada, se você tropeçou no meio da caminhada, eu quero te convidar a você se levantar nesta manhã. Eu quero te convidar a você voltar para a presença de Deus, para a casa do Pai. Eu quero te convidar a você voltar a praticar as primeiras obras e a viver o primeiro amor. Se você quer aceitar Jesus, coloca aí: eu aceito. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Coloca com fervor, coloca com dedicação, coloca com amor, porque Ele quer te resgatar nesta manhã. Alamandora, Suredeke, Amanagasuria, Ramantui, Ramanoke, Amanagassuri, Alamanahai. Ele está te dando oportunidade e dizendo: te arrepende. Te arrepende desses maus caminhos, te arrepende desses pensamentos, te arrepende desses sentimentos maus que o adversário plantou na tua alma, porque nessa manhã tem salvação, nessa manhã tem oportunidade, nessa manhã Ele está abrindo a porta do recomeço sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor, glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Vamos fazer uma oração, glória a Deus, mas eu quero te convidar. Isso, foram duas, teve mais uma. Os meninos avisaram que teve mais uma. Então cadê a terceira vida para Jesus? Cadê a terceira vida para Jesus? Cadê você? Receba a força de Deus. Receba renovo de Deus. Receba a presença do Espírito Santo na tua casa. Porque Ele é Deus que está aqui em nosso meio. E Ele é Deus que está aí na tua casa. Receba ânimo de Deus nessa manhã. Para você.